Minhas senhoras e meus senhores, muito boa tarde, queridas e queridos amigos. Portugal é uma nação milenar, com uma forte identidade, que sempre venceu a adversidade com engenho e arte. Somos um país de descobridores, a quem não pode faltar a bússola e o astrolábio, e a esperança de dar novos mundos ao mundo. Fomos um dos países que mais progrediu no conhecimento, na tecnologia e na inovação. Esse património não pode ser perdido. Todos os países que conseguiram progressos económicos relevantes tiveram em comum a aposta consistente e estrutural na competitividade, no crescimento e no emprego. Novos tempos significam novos desafios. Por isso queremos resgatar a esperança num Portugal vencedor, capaz de gerar oportunidades para os seus jovens e de atrair investimento em áreas de fronteira como os serviços de valor acrescentado, o turismo, as indústrias limpas ou as comunicações e conteúdos digitais. O LIP é uma nova etapa na construção de uma alternativa para Portugal, com as pessoas e para as pessoas. Só um país mobilizado pode enfrentar as dificuldades e vencer. Aos braços caídos de quem nos governa, contrapomos a responsabilidade de fazer melhor. Ao isolamento do governo português, contrapomos uma visão cosmopolita, exigente e forte de um país que interpreta o seu papel de ponte entre civilizações, entre sociedades e entre economias. Nós não desistimos. Connosco Portugal tem futuro, porque queremos o Portugal que acredita e que luta a trabalhar connosco, para juntos estarmos à altura dos tempos e dos desafios. Dirijo-me a todos os que hoje aqui estão, neste simbólico espaço do Museu da Eletricidade, a quem agradeço a presença, mas dirijo-me também a todos os portugueses. É muito encorajador reunir neste encontro um conjunto tão diversificado de pessoas, com tanta qualidade e com tantas experiências relevantes e com um elevado sentido de defesa do bem comum. Orgulho-me da presença de cada um de vós e permitam-me que distinga as cidadãs Helena Freitas, Maria João Rodrigues e Sara Medina, e os cidadãos Alfredo Bruto da Costa, Francisco Assis, Gustavo Cardoso, João Cardoso Rosas, Júlio Pedrosa e Rui Grilo por terem aceito integrar a direção do Laboratório de Ideias e Propostas para Portugal. A vossa diversidade, alicerçada numa matriz comum de valores, será a força motriz do LIP. Meus amigos, vivemos tempos de mudanças. Nós queremos participar na construção dessa mudança. É por isso que aqui estamos. Este é um tempo raro na vida de um país. Poucas gerações tiveram a oportunidade de mudar tanto o futuro do nosso país como nós. Esta é a oportunidade de dar corpo aos nossos sonhos e fazer de Portugal uma terra onde cada pessoa se sinta feliz, onde nenhum português fique para trás, onde a dignidade humana seja a referência essencial, onde as palavras igualdade, liberdade, dignidade, solidariedade e felicidade sejam mais utilizadas do que as palavras déficit, dívida, austeridade, recessão, insegurança, desemprego e medo. Vivemos tempos muito difíceis. Todos os sabemos. As sociedades ocidentais libertaram-se das ditaduras políticas, mas permitiram a construção de uma nova tirania, a tirania do dinheiro e dos mercados. Os mercados financeiros criaram os seus próprios instrumentos, capturaram os Estados e impõem a sua receita. Consequência, recessão económica, mais desemprego, mais precariedade, mais pobreza e mais exclusão social. Mas sejamos honestos, os mercados regulam a nossa vida porque há, como sempre houve, uma ideologia económica liberal que sempre o defendeu, sintetizada num Estado mínimo que deixa cada pessoa à sua sorte, entregue a si própria e a um mercado que querem nos convencer se autorregula. Não chegámos até aqui por algum curso natural da história. Não.
Chegámos até aqui porque houve e continua a existir uma ideologia dominante que agora pretende ser única e nos tenta convencer que não há alternativa à austeridade, a esta globalização dos mercados, às privatizações, à baixa de salários e ao desemprego. Esta receita liberal continua a provocar o empobrecimento da maior parte da população, dizimando a classe média, criando uma nova classe de precários e provocando a acumulação de lucros colossais para uns poucos. À tensão entre ricos e pobres soma-se agora uma outra tensão bem maior, a tensão entre muito ricos e muito pobres. As nossas sociedades são cada vez mais desiguais, na distribuição da riqueza, na partilha do trabalho, no acesso à justiça, à saúde, à educação e à proteção social. A desigualdade provoca um sentimento de injustiça e uma inevitável tensão democrática. A democracia não pode sobreviver perante tamanhas injustiças, face a tantas desigualdades, perante o declínio da classe média, face a partidos políticos distantes dos problemas das pessoas e confrontada com a geração mais qualificada de jovens portugueses, cujo desemprego atinge 35%. Chegou a hora de arrepiar caminho, de seguirmos o nosso próprio caminho, de podermos escolher o caminho que queremos para nós e para o nosso país. Querem convencer-nos de que não existe alternativa ao empobrecimento, ao desemprego e às desigualdades. Nós respondemos, claro que há alternativa, claro que há outro caminho. O caminho que coloca as pessoas em primeiro lugar. O caminho que aposta na qualificação dos portugueses. O caminho que aposta na criatividade, na inovação, na investigação e na inteligência dos portugueses. O caminho das energias verdes, da economia social e solidária, da valorização da cultura, da nossa língua e da humanização das grandes cidades. O caminho da coesão territorial e da solidariedade entre as atuais e as futuras gerações de portugueses. A primeira condição para iniciarmos este caminho é compreendermos que o mundo já não é o mesmo e, principalmente, não voltará a ser o mesmo. Há um ano, o presidente Obama perguntou a Steve Jobs por que razão o iPhone não poderia ser produzido nos Estados Unidos da América. E ele respondeu, esses empregos não voltarão. Este novo caminho começa no interior de cada um de nós, na nossa mentalidade e na nossa atitude. Ocorrem-me duas frases de Fernando Teixeira Andrade. Há um tempo em que é preciso abandonar as roupas usadas, que já têm a forma do nosso corpo, e esquecer os nossos caminhos que nos levam sempre aos mesmos lugares. É o tempo da travessia. E se não ousarmos fazê-la, teremos ficado para sempre à margem de nós mesmos. Este é o tempo de ousarmos. Este é o tempo de tomarmos os destinos do país nas nossas mãos. Este é o tempo para iniciarmos juntos este caminho, o caminho da esperança. A esperança que nos levou ao mar e que fez com que Portugal desse novos mundos ao mundo. É esse o orgulho de ser português que trazemos connosco e que queremos partilhar com cada um de vós e com cada uma e com cada um dos portugueses. É o mesmo orgulho que sentimos no dia 25 de abril de 74, onde um punhado de militares ousaram e foram do tamanho dos seus sonhos. Foram grandes, sonharam, acreditaram, lutaram e fizeram. O regime democrático em Portugal conduziu-nos a novos horizontes e a uma sociedade mais livre, aberta e com melhor qualidade de vida. Eu pertenço a uma geração que ainda conheceu o Portugal caduco, conservador e pobre do anterior regime. No entanto, tive a felicidade de a minha juventude já ser em liberdade e em desenvolvimento. Liberdade de ideias, liberdade de expressão, liberdade de participar. Vivemos o desenvolvimento económico, social e cultural. Assistimos à abertura de uma larga avenida em direção à Europa. Lutámos por muitas causas, entre elas a emancipação da juventude portuguesa e a libertação de tantos povos irmãos. Numa altura em que tantos perdem a memória, gostaria aqui de sublinhar como são avassaladoras as diferenças entre o Portugal da minha geração da liberdade, do 25 de Abril, e de quem teve grande parte da sua vida antes da Revolução. Em 1970, mais de metade dos alojamentos não possuía água canalizada. 36% não tinha eletricidade.
e 42% não tinham esgotos. Hoje, Portugal registra uma cobertura quase total do nível da rede de eletricidade, da água canalizada e dos esgotos. O analfabetismo, que atingia mais de um quarto da população, é hoje inferior a 9%. O número de estudantes aumentou 10 vezes em 4 décadas. A população sem qualquer qualificação desceu para quase 1/3 dos números de 1970. A nossa esperança de vida aumentou 10 anos nestes 40 anos. Há mais 50 crianças em cada 1000 nascimentos que completam o primeiro ano de vida. O número de museus duplicou e o número de visitantes triplicou, ultrapassando os 9 milhões. Em 4 décadas, mostramos que fomos capazes de alterar significativamente o rumo do nosso país. Em pouco mais de uma geração, passámos de um país isolado para um país aberto, livre e plural. Em pouco mais de 30 anos, construímos um país moderno, com infraestruturas básicas, e hoje estamos na vanguarda em vários domínios do conhecimento. Uma das mais baixas taxas de mortalidade de recém-nascidos do mundo, melhor que a média da União Europeia. Temos empresas, uma que é líder mundial de tecnologia de transformadores, outra líder mundial na produção de feltros para chapéus, outra que inventa jogos para telemóveis e os vende para mais de meia centena de mercados, outra que concebeu um sistema através do qual se pode escolher pelo telemóvel a sala de cinema onde se quer ir, o filme que se quer ver e a cadeira onde nos queremos sentar. Um dos melhores sistemas de multibanco a nível mundial. Avançadíssimo na investigação da produção de energia. Empresas que desenvolvem sistemas de gestão inovadoras de clientes e de estoques, dirigidas a pequenas e médias empresas. Várias empresas a trabalhar para a NASA. Líder mundial na produção de rolhas de cortiça e no fabrico de botões. Inventou e desenvolveu o melhor sistema mundial de pagamentos de cartões pré-pagos para telemóveis. O nosso saber e a nossa cultura afirmam-se em qualquer capital dos países mais desenvolvidos. O percurso destas 4 décadas é um sinal de confiança nas nossas capacidades. Queremos e podemos fazer mais e melhor. E estou certo que em 2024, quando a Revolução de Abril completar 50 anos, uma nova geração viverá num Portugal melhor e terá orgulho naquilo que estamos a começar aqui esta tarde. Temos muito a aprender com os erros do passado e nada, mesmo nada, nos impedirá de concentrar os esforços para novos desígnios, para uma sociedade mais justa, mais desenvolvida e cuja afirmação se faça através do saber, da inovação, da criatividade e da competência. Estamos a regressar ao modelo do desenvolvimento económico baseado na mão de obra barata e com uma fuga de uma parte dos jovens mais qualificados. Este é o modelo que temos que abandonar definitivamente. É urgente retomar processos que valorizem a formação e a qualificação. É vital apostar no nosso saber e introduzir uma cultura em que a vida seja sempre uma escola aberta. O Estado, as universidades, as empresas, os legisladores, as organizações representativas e culturais, todos nós precisamos de nos libertar rapidamente de um certo ambiente de atrofia, enfrentar os riscos, assumir as nossas capacidades, assumir a necessidade que precisamos de melhor oferta educativa e profissional. Caros amigos, um outro passo determinante é retomar a confiança em nós próprios. Um líder de braços caídos como o atual Primeiro-Ministro é o oposto do que se exige a todos. Como pode um povo ser governado por alguém que aponta como saídas para a crise o empobrecimento e a imigração? Nós temos confiança nos portugueses, porque temos confiança em nós próprios e no futuro que queremos para o nosso país. Confiança entre o Estado e os cidadãos, com um Estado estratega, regulador e solidário. Setores como a saúde, a educação, a segurança social e a justiça não podem estar sujeitos aos critérios do mercado ou funcionarem como assistencialismo ou caridade, apanágio do atual governo. O cidadão que descontou uma vida inteira para ter uma reforma não se pode sentir enganado. A reforma que merece não é um privilégio, é um direito perante o que descontou e trabalhou toda uma vida. O cidadão
não pode ser privado de um acesso a um serviço vital como a saúde. O cidadão que apostou na formação dos seus filhos não pode deixar a meio essa ambição, porque o atual modelo de desenvolvimento lhe rouba a igualdade de oportunidades. O cidadão que espera que se faça justiça não pode ser ele próprio, sentir-se injustiçado, só porque vive numa região do país com pouca gente e por isso lhe é retirado o acesso ao tribunal. Sim, temos de repensar esta relação entre o que cada um pode ter e o que pode contribuir. Estudar e propor formas inovadoras no financiamento do Estado Social. Não podemos decretar o fim desta relação de confiança, abandonando os portugueses à sua sorte. A estes juntam-se outros desafios, como, por exemplo, o envelhecimento da população, a dependência energética e alimentar. Nos dias que correm, abordar estes temas de forma livre e inovadora já é um desafio arrojado. Ter a expectativa de se encontrarem respostas para estes desafios, pelo menos para alguns, é ainda mais arrojado. É por isso que desde o início encaramos esta tarefa como um desígnio nacional. Não a tarefa de um só partido, mas de um maior número de portugueses que queiram participar. A política é uma coisa demasiado séria para ficar apenas entregue aos partidos. Tem de ser vivida e participada por todos os portugueses. O Laboratório de Ideias e Propostas para Portugal é um movimento amplo, aberto e que funciona como uma plataforma que contagia e envolve mais pessoas nas discussões que vamos realizar. É uma nova cultura política que se apresenta. É uma renovação do contrato social que vai muito para além da circunstância política e das presentes gerações. É um compromisso com todos os portugueses e com as futuras gerações. O que hoje aqui estamos a iniciar é muito mais que um programa político para as próximas eleições. É a oportunidade de milhares de portugueses e de portuguesas contribuírem para pensar e realizar o país que desejam deixar aos seus filhos. É o compromisso com o lugar na história de Portugal que nos honre e que nos orgulhe. Em cada dia que passa, sempre que olho para os meus filhos, renovo esse compromisso com o futuro. Reforço as minhas convicções. Acredito neste caminho e no orgulho que sentirão se a nossa geração cumprir Portugal. Quero que os meus filhos, quando crescerem, tenham oportunidades e sintam orgulho no seu país. E o que eu quero para os meus filhos é o que ambiciono para todos os portugueses. Com tempo, com ponderação, com debate e com diálogo, mas essencialmente com muitas ideias, com muitas propostas e com soluções. O Laboratório de Ideias não é criado na véspera de eleições para eleitor ver. É uma proposta a pensar no Portugal de 2024. O resultado do seu trabalho será apresentado aos portugueses em 2015, para executar em 2 legislaturas. 3 anos de preparação, 9 anos de execução. Alguns poderão perguntar-se porquê tanto tempo? Resposta: porque é necessário que o próximo Governo de Portugal se prepare bem, saiba o que quer para Portugal e tenha uma estratégia e um caminho a seguir. Os portugueses pagaram e pagam caro e com muitos sacrifícios os experimentalismos políticos e a navegação à vista. É necessário uma ruptura política, a começar pela própria forma de fazer a política. Prometi fazer política de uma forma diferente. Nem sempre sou bem compreendido, mas este, estou certo e convicto, é o caminho certo. O caminho que aproxima a política das pessoas e as pessoas da política. E depois, o que são 12 anos na vida de um povo e de um país. Minhas senhoras e meus senhores, trabalharemos para constituir novos compromissos nacionais e geracionais. O compromisso com os portugueses. Os portugueses estarão sempre em primeiro lugar. E o nosso primeiro interesse é e será sempre o interesse nacional. O compromisso da cultura institucional para que as instituições públicas ou privadas possam cumprir a sua missão, independentemente dos protagonistas do momento e dos poderes mais ou menos favoráveis da circunstância. É um compromisso com a igualdade perante todos os cidadãos. Instituições dinâmicas que acompanhem a evolução da sociedade, fugindo sempre à armadilha do conservadorismo formal ou do corporativismo egoísta.
o compromisso da cultura de responsabilidade, como um compromisso do cidadão com o Estado e do Estado com o cidadão, em que cada um assume as suas responsabilidades numa base de confiança. O compromisso com o conhecimento, com a criatividade, com a inovação e com a cultura, onde a língua portuguesa deve ser encarada a todos os níveis, como uma riqueza erudita e lúdica, mas também como um potencial comercial e industrial. Um moderno e incontornável novo fator de produção na economia digital. A aposta nas indústrias criativas e na capacidade de inovação das e dos portugueses. O compromisso com o mar, aplicando princípios de um capitalismo decente, que não explora, mas beneficia, sustentada ecologicamente, beneficia dos seus frutos, das suas dádivas, colocando-as ao serviço da investigação, da saúde, da alimentação, da indústria, do comércio, do turismo, da indústria naval e da energia. Uma relação íntima de séculos que devemos abraçar. Aceitar o mar como nosso destino coincidiu sempre com os momentos mais importantes da história dos portugueses. O mar inspirou os construtores da nossa alma, para a sua prosa e para a sua poesia. Temos que nos aventurar, em mar alto, sem receios. Temos que nos deixar novamente surpreender pelo mar e pelas suas riquezas. O compromisso com a Europa, uma Europa mais forte e solidária. Uma Europa dos povos que vire costas aos egoísmos dos Estados. Não tenhamos medo das palavras. Uma Europa federal. Uma Europa que realize o nosso destino de progresso e de prosperidade. Uma Europa democrática e solidária. Meus amigos, o que hoje iniciamos juntos é uma nova caminhada rumo a 2024. Uma caminhada onde cada pessoa conta, onde cada ideia vale. O caminho que escolhemos é um caminho exigente. Temos consciência disso. É por isso que começamos já. Temos o dever de ir mais longe. Temos o direito de voltar a sonhar. Porque cada um, quando sonha, não passa do nosso sonho. Quando todos nós temos o mesmo sonho, algo está a mudar. À entrada desta sessão, cada um de vós escreveu o sonho que quer para Portugal. Eu escrevi o meu, que aqui partilho convosco. Um país onde cada pessoa se sinta bem e seja feliz. É este o nosso compromisso. Construir um Portugal mais próximo dos sonhos de cada português. Muito obrigado.